Bem-vindo a Severínia, uma charmosa cidade do interior de São Paulo. Prepare-se para descobrir um pouco mais sobre a história dessa cidade acolhedora. Olá, eu serei seu guia nesta jornada memorável por Severínia. Vamos conhecer a cidade, suas curiosidades, locais históricos, informações e acompanhar o relato de pessoas com histórias de vidas entrelaçadas com a cidade. Severínia é uma cidade com aproximadamente 15 mil habitantes que fica ao norte do estado de São Paulo. Severínia pertence à micro-região de Barretos e à região metropolitana de São José do Rio Preto, chamada também de Grande Rio Preto. Severínia foi fundada por José Severino de Almeida, fazendeiro sertanista que doou 50 alqueires de terra de sua fazenda Bagagem para a instalação do município em 1914. A região foi servida pela Estrada de Ferro São Paulo-Goiás. Fazendeiros, incluindo José Severino, formaram uma comissão para pleitear uma estação própria junto à companhia ferroviária financiada por José Severino e que, em sua homenagem, receberia o seu nome. Porém, no dia da inauguração, para surpresa de todos, mudaram a placa indicativa que passou a ser Luiz Barreto, em homenagem ao conhecido médico Luiz Pereira Barreto. Imediatamente, iniciou uma disputa de nomes entre as famílias Almeida e Junqueira Franco. Mesmo depois da área ser elevada à vila, a disputa continuou, até que, em 1939, o nome Severínia foi restabelecido definitivamente. 19 de fevereiro de 1914. Essa foi a data que marcou o início do que se tornaria hoje a cidade de Severínia. Mas a emancipação política só aconteceria em 30 de dezembro de 53, sendo levada à condição de município com o nome de Severínia. O primeiro prefeito da cidade foi José Marcelino de Almeida, neto de José Severino. Utilizando recursos próprios, Marcelino construiu a antiga prefeitura e Câmara Municipal e instalou o primeiro encanamento de água para os habitantes. Hoje, a Prefeitura e a Câmara Municipal estão localizadas em novos prédios. Com o tempo, Severínia cresceu e se desenvolveu. Hoje, sua economia é voltada para a agroindústria e tem como símbolo do progresso a famosa usina Guarani. A empresa Açúcar Guarani S.A., hoje uma multinacional e tão conhecida nos supermercados, teve origem humilde como um engenho de pinga nos anos 40 em Severínia. O senhor César Galibe Tanuri, após adquirir este pequeno engenho, passou a produzir a aguardente Guarani e, em seguida, com muita determinação, passou a produzir também o açúcar mascavo e fornecer às Forças Armadas. Após essa brilhante realização, obteve o direito de inaugurar a histórica usina açucareira. A usina foi de extrema importância para a cidade e se tornou a maior fonte de empregos no município. Por muitos anos, a usina impulsionou o crescimento e desenvolvimento da cidade, que hoje tem seu foco voltado para a produção de laranja e a cana-de-açúcar. E não podemos esquecer da força de trabalho e empreendedorismo que pulsam em Severínia. A infraestrutura de Severínia é bem desenvolvida, oferecendo a seus habitantes qualidade de vida e acesso a serviços essenciais. A cidade conta com pronto-socorro, escolas e creches. A praça principal reúne as famílias para um passeio agradável e tranquilo. A cidade também tem um complexo poliesportivo, pista de caminhada, estádio municipal,
Praça do Bosque, ginásio de esportes, teatro municipal e o recinto municipal de eventos. Suas ruas e avenidas são largas, com prédios que conservam sua arquitetura histórica. O tranquilo distrito de Álvora é parada obrigatória para quem vem conhecer Severínia. Quem caminha aqui, próximo à praça da Igreja de Santo Antônio, não imagina que este lugar já foi o coração pulsante de Severínia. Mesmo com uma pequena população, o distrito abrigava a estação de trem e 4 imponentes armazéns, fazendo de Álvora um verdadeiro centro de serviços para toda a região. Severínia guarda muitas histórias, como a dos heróis de guerra, João Amigo e Osmar de Almeida Luz. Ambos se alistaram na Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, participando da Batalha de Monte Castelo, na Itália. Em seu retorno, foram recebidos como verdadeiros heróis aqui em Severínia. E por falar em história, que tal conhecer um pouco da história de Severínia nas palavras de alguns moradores ilustres da cidade? Por volta de 1880 a 1890, o José Severino de Almeida veio de Batatais aqui para o nosso município. Claro que ainda terras inexploradas, matas virgens ainda, e ele veio e começou a se estabelecer aqui. E adquiriu com sua família algumas glebas de terra, e aqui ele estabeleceu a sua vida, sua família em Severínia. E deu-se início à nossa cidade em 1914, com doações de terras do próprio José Severino de Almeida. Eu tenho o testamento dele, lavrado em cartório, um pouco depois da inauguração, um pouco depois da fundação. A fundação foi em 1914 e o testamento foi lavrado em 1916, onde ele formalizou a doação para o início do município. Como que se dá o início? Naquela época, o município ele se dava, o vilarejo, o povoado, ele se dava onde tinha a estação. E como se deu a estação? O José Severino de Almeida ele foi até a estrada de ferro São Paulo-Goiás, até a direção, e ele pediu se não dava para passar por aqui, porque o lugar mais perto era aqui o povoado de Álvora. Fica mais ou menos 5 quilômetros, dependendo da onde está a fazenda, um pouco mais, e ele tinha que levar toda a sua produção agrícola, ele que era agricultor, para Álvora. E aí ele teve essa ideia. Chegou lá o pessoal da Estrada de Ferro São Paulo-Goiás, autorizou, desde que fizesse uma estação. E ele fez essa estação, obviamente, na terra dele. Quer dizer, ele juntou o útil ao agradável. Ele deu a parte das terras para o início e em troca ficou a estação, o trem passava no quintal dele. Era mais fácil para ele escoar a produção agrícola que ele tinha, que na época era praticamente tudo era café. Então quando o café aqui da nossa região ele era remetido através do povoado de Álvora, chegava no Porto de Santos, ele nem passava por uma perícia para o pessoal ver qual era a qualidade, porque ele já era conhecido uma qualidade muito superior. Inclusive pessoas da região inteira vinham e remetiam através do povoado de Álvora, porque com o selo de Álvora, lá ele já era, no Porto de Santos, ele já era tido como um produto de primeira qualidade. E o Severínia, que na época teve uma briga logo na inauguração, primeiro era Severínia, em homenagem ao fundador José Severino de Almeida, depois teve uma briga, inclusive no dia da inauguração foi trocada a placa indicativa com o nome do nosso povoado, ele foi trocado na surdina. E quando se dá a inauguração, imagina a tamanha surpresa quando descerrou a placa e estava lá escrito Luiz Barreto, que era uma homenagem a um médico muito conhecido, o Dr. Luiz Pereira Barreto, que inclusive tem uma cidade, Pereira Barreto, em homenagem a ele. A família Junqueira Franco tinha muita intimidade com esse médico e eles de alguma forma também participaram do início, também participaram de algum desbravamento, que nós não temos
registrado isso, mas eles gostariam que chamasse Luiz Barreto. E isso ficou por algum tempo Luiz Barreto, por algum tempo Severínia, virou uma briga, entre aspas, aí, entre essas duas famílias. A independência política e administrativa aconteceu no dia 30 de dezembro de 1953, por força da Lei Estadual 2456. Essa conquista dependeu da participação unânime da população e do esforço do deputado que eu já citei, José Maria Leal da Costa Neto, que empreendeu todo o esforço para que Severino deixasse de ser um distrito de Olímpia para ser município autônomo e dono do seu próprio destino. A cidade se manifesta sempre diante de qualquer acontecimento, triste ou alegre. E a gente registrou muita coisa triste. No dia que o distrito tornou-se município, houve uma briga contundente entre pessoas que eram contra do nome e a favor do nome. Severino em homenagem a José Severino de Almeida e Luiz Barreto em homenagem a um médico. Essa era uma proposta da família Junqueira Franco, fazendeiro do local, mas prevaleceu o nome de Severino, que a gente se orgulha sempre e procura estar sempre presente nos seus movimentos. No dia em que ficou definido o nome de Severino, houve uma festa, um churrasco. E ali houve brigas, muita briga pelos partidários, de um lado Severino e do outro lado Luiz Barreto. Isso aí entristeceu a cidade e a festa acabou. Houve um pleito para a escolha do primeiro prefeito. Disputavam o Dr. Salomão Galibe Tanuri, por um lado, por outro lado, José Marcelino de Almeida. O resultado do pleito deu vitória a José Marcelino de Almeida. Na época, quem começou a pensar numa igreja aqui foi o doador do terreno. Ele escolheu para padroeiro da cidade São José, porque ele chamava José Severino de Almeida, ele doou as terras e escolheu para padroeiro São José. Aí, como começaram a fazer a escola do lado, né, disse a igreja deve ficar perto, porque antigamente se pensava em educação e igreja estão praticamente ligados. Aí fizeram a igreja, começaram a fazer a igreja, e a igreja foi inaugurada em 1928. E Severino era pequenininho. Eu me lembro que Severino, quando eu era pequena, eu vinha na escola e não tinha nem a torre da igreja feita. Enquanto eu estava fazendo o primário, fizeram a torre da igreja. Aí depois, com o tempo, na época também, só tinha 6 carros, só 6 proprietários de carro aqui em Severino, aí, olha só. O progresso de hoje em dia. Meu pai, que era fazendeiro, outros meus parentes, outros fazendeiros da região, tinham carro, porque era para se locomover da fazenda para cá. Tinha um caminhãozinho pequeno também, né? Mas hoje em dia o progresso é muito grande. Então a gente fica contente de ver a melhoria que teve o Brasil, né? Quem pensou em construir essa cidade, pensou numa cidade de movimento muito grande, né, para todas essas ruas aí, e avenidas e tudo, então a gente pensa nisso, se pensava num grande progresso. Esta cidade, ela foi projetada para ser praticamente uma grande cidade. Aí quando criou a estrada de ferro aqui, né, criou a estrada de ferro, então começou o grande movimento. E aí criaram máquinas para beneficiar arroz, beneficiar café e tudo, em Álvora aqui também. Então começou um movimento muito grande de pessoas aqui na cidade. Aqui o pessoal tinha a máquina de benefício, né, que era da Fazendas Reunida, que durante a semana era utilizado somente para eles, em particular, mas os finais, nos sábados, o pessoal da Redondeza colhia arroz e a máquina era de benefício de arroz e de café também. Então tinha esse sábado disponível para as pessoas, né, assim, que não pertenciam assim à fazenda. Tivemos o povoado de Álvora, que a gente citou, que vinha
onde passava o trem, que era um povoado autossustentável, tinha dentista, lá tinha vários açougues, 4 armazéns onde o pessoal fazia suas compras para alimentação, inclusive uma agência bancária que tinha no povoado de Álvaro. Então é um povoado completamente autossustentável, principalmente a gente levando lá em 1925, 1910. Então era autossustentável até demais. Era um movimento muito grande, muita gente que vinha ao redor. Depois que saiu, que o trem foi embora, teve uma decadência. Assim, caiu um pouco o movimento, tal, ficou um lugarzinho bem pequeno, como todos vocês sabem. Tinha só uma casa de secos e molhados, que a gente falava que não era mercearia, a gente falava secos e molhados. Aí onde a gente comprava, tinha tecido para vender, tinha uma farmácia, onde era o farmacêutico, era um médico da gente, né, da minha avó, dos meus pais, foi o seu Oswaldo. Era uma pessoa assim maravilhosa. Depois que a estrada de ferro foi cancelada, ficou assim um tanto difícil. E o pessoal muita gente se mudou, tinha colônia, aqui tinha uma colônia onde o pessoal que morava prestava serviço para as fazendas, né, reunidas, que era muito grande. Fazenda Reunidas de Álvaro. Hoje já não é mais como era, mas na época era uma fazenda experimental, era tida como fazenda modelo lá nos anos 70. Ela trabalhava com 40 culturas simultaneamente, com granja muito grande, com milhares de ovos de produção diária. Tinha equinos, bufalinos, era uma fazenda experimental, uma fazenda modelo, recebia premiação. E a cultura principal mesmo era o café, tanto da fazenda do meu pai, meus parentes e toda a região. Aí depois, com o tempo, veio um senhor chamado César Galibe Tanuri, trouxe a usina Guarani, que trouxe um bom desenvolvimento para a Severina também, que deu emprego para muita gente. Hoje é um aglomerado, é uma multinacional, mas ela começou nos anos 1930 no quintal do César Galibe Tanuri. Começou com um engenhozinho de pinga e depois foi crescendo. Aí ele conseguiu fazer aquele açúcar mascavo preto e ele foi indo e até que ele conseguiu a usina. Foi a visão do senhor chamado César Galibe Tanuri que em sua fazenda montou uma usina de açúcar. E aquilo trouxe condições para a evolução de Severino em todos os aspectos. Mas ele não conseguia, talvez por ser um homem muito simples, por ser uma pessoa humilde, uma pessoa que todo mundo gostava, ele não conseguiu aquele financiamento. O financiamento mesmo que ele necessitava para conseguir alavancar a usina Guarani, ele não conseguiu. Mas o açúcar Guarani foi batizado na mesa da cozinha do César. Ele chegou com o açúcar na mesa da cozinha, chamou a esposa, Dona Idalina, e falou: consegui fazer o açúcar. Que nome nós vamos colocar? E ela falou: coloca açúcar Guarani, porque o sítio deles chamava Sítio Guarani. E ele colocou. Então hoje, esse açúcar que se a gente vê lá em Fortaleza, você pode comprar, ele nasceu dentro da cozinha do César Galibe Tanuri, um homem muito promissor para a época, um homem muito à frente do seu tempo. A usina Guarani teve uma importância muito grande, mas muito imensa no desenvolvimento do nosso município, através de geração de muitos empregos e renda. E também do senhor Tarcílio Ruiz Maldonado, que incentivou o cultivo da laranja em toda a região. E isso auxiliou demais a região toda. Veio o ciclo da laranja, que também foi muito produtivo para a época da região, que era novidade, porque laranja, quem ia pensar que ia dar lucro, né? E graças a Deus foi muito bom para a região, deu muito progresso. E agora veio a cultura da cana, que eu espero que seja para ficar, né? Dá muito emprego para muita gente. Graças a Deus, Severina progrediu muito. Hoje, Severina continua com a sua economia embasada na agroindústria. Lá, muito antigamente, era o café.
Depois do café, a laranja, né, tomou conta, não só aqui na nossa cidade, na nossa região, mas como num todo. E depois veio a cana-de-açúcar, que através dela sabemos que é fabricado o álcool, açúcar e o álcool que virou combustível que hoje acho que a grande maioria utiliza como forma de locomoção. É interessante isso aí, que a meninada entenda que o progresso se dá pelo esforço de alguns com a somatória de todos. E Severina hoje é um município crescente, praticamente rico, que tem realizado obras maravilhosas. Fui feliz aqui. Eu peço para você estudante, hein? Estude, porque estudo é a melhor coisa que a gente pode ter na vida. Com o estudo você progride mais facilmente. Tem que estudar, que eu acho que é o melhor futuro para você, que está nessa época, viu? Houve algumas brigas aí, mas tudo isso, todo lugar tem, né? Porque se a gente vivesse de uma ideia só, a gente não teria uma cidade, né? Então as várias ideias se juntam e formam o conjunto bonito que é a cidade de Severina. Isso aqui é um cantinho de muito amor, né? Minha terra natal, onde eu vivi muito, né? Então a gente se emociona, porque é um lugar muito gostoso, né? Eu nasci, cresci, me casei, criei minhas filhas, né? Estou aqui até hoje. Vivi com meus pais bastante tempo, até partir. Mas foi muito lindo. Assim, eu tenho uma história que não se apaga, né? Severínia, um refúgio para quem busca um lugar acolhedor e hospitaleiro. Uma cidade cuja história ultrapassou fronteiras. Aqui se cultivam relações de respeito e amizade, com um senso de comunidade forte e palpável. Severínia é um ponto brilhante no mapa nacional. Cada morador, praça e avenida contam uma parte dessa história de conquistas e superação, tornando Severínia um verdadeiro orgulho nacional. Venha descobrir Severínia e se encantar com a sua história.